momento em que estou a falar contigo, você pode estar dentro de uma falha, dentro de um erro, ou pode estar que você, a me acompanhar neste momento, você acaba de cometer uma falha, ou mesmo você tem medo de falhar. Pode estar dentro, pode ser uma pessoa que acaba de cometer uma falha, ou sendo também aquele que tem medo de cometer uma falha. Gostaria de dizer que se faz parte desse grupo, daqueles que estão dentro de uma falha, daqueles que acaba de cometer uma falha, ou daqueles que não quer cometer uma falha, tem medo de cometer uma falha, é sensível às falhas, não quer cair numa falha, então saiba que essa mensagem que eu estou a trazer para ti nesta noite é uma mensagem que vai te impactar, é uma mensagem que vai te levar numa outra dimensão, é uma mensagem que vai te equipar espiritualmente, é uma mensagem que vai trazer em ti um novo espírito, uma nova visão, uma nova leitura das coisas para os 4 meses que vão seguir aqui. É uma mensagem que vai te permitir de poder passar numa outra dimensão da leitura das coisas, das ações, que vai fazer com que as tuas ações, os teus atos vão ser, vão revelar mesmo a sabedoria divina. Aleluia. Aleluia. E o mais importante é que tu vais saber, a partir deste momento, dentro dos 4 meses que vão seguir, o que fazer quando cometer uma falha. E até como evitar algumas falhas. Aleluia. Aleluia. Então, sem mais, sem menos, queria abrir consigo uma palavra muito importante no livro de Levítico. Levítico capítulo 4, versículo 2. Levítico capítulo 4, versículo 2. O que é que a Bíblia diz? Será que estão comigo? Aleluia. A palavra disse: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância, viste isso? A Bíblia diz o quê? Quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos. Amém. Quando uma alma pecar por ignorância contra alguns mandamentos. Veja só, a Bíblia disse: quando alguma alma pecar por ignorância, não por vontade. Quer dizer que há pessoas que cometem pecados, cometem falhas, cometem erros, não porque quer cometer o erro, é por ignorância. Quer dizer, um erro que a pessoa não queria, uma falha que a pessoa não queria cair nisso. É possível, amado, isso acontece na vida. Você cair numa falha, cair num erro que você não queria, cair numa coisa que você não planejou, não preparou. E a Bíblia, como ela é completa, preveu todas as formas de situações que podem acontecer dentro da sociedade. E veja só, aqui a palavra disse: quando pecar por ignorância, quer dizer, quando pecar, quando falhar, quando pecar por falha, se posso dizer assim, ok? Quando pecar por falha, quando pecar fora da tua vontade, aconteceu, porque aconteceu, não querias. Aleluia. Continuando a leitura, a Bíblia disse acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. Aqui já, dentro da palavra, o Senhor começa a mencionar uma série
de sacrifícios que deveriam ser feitos quando alguém for a cometer uma falha, a cometer um pecado por falha, a cometer um erro por falha, a violar, a transgredir a lei por falha. O que havia? Havia uma lista que a lei, a palavra de Deus, havia previsto, uma lista de sacrifícios, uma série de sacrifícios que a pessoa deveria fazer. E o versículo 4 disse: e trará o novilho à porta da tenda da consagração perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, amado, nós estamos a ver aqui na palavra de Deus que quando o povo chegava nessa dimensão de cometer uma certa falha, de cometer um certo erro, o povo caía nessa obrigação. O povo caía nessa obrigação de poder fazer sacrifícios para o Senhor. Era uma série de tantos sacrifícios, podem ler e acabar todo o capítulo, uma série de muitos sacrifícios que o povo deveria fazer. Aleluia. Mas a pergunta é: por que o povo deveria sacrificar após de falhar? Por que o povo deveria tanto fazer esses sacrifícios após de ter que cometer a falha? Geralmente Deus queria ensinar o povo no meio daquilo que ele estava a fazer. A intuição divina é que quando o povo errasse, quando o povo cometesse uma falha, que o povo seja levado a oferecer sacrifícios e que esses sacrifícios possam em algum momento pesar na vida do pecador e que ele possa aprender da sua falha. A intenção divina não era apenas receber o sacrifício, mas puxar o pecador, puxar aquele que falhou de cometer alguns sacrifícios que poderão marcar o seu espírito e aprender da sua falha. Amém? Isso nos puxa a querer então entender o que é sacrificar. Quer dizer, em algum momento, quando a pessoa pecava, a pessoa falhava, cometia uma falha, Deus queria colocar a pessoa num trabalho. Deus queria dar à pessoa uma responsabilidade. Ele, após de ter falhado, tá bom, eu não queria, eu não tinha intenção de cometer esse pecado, eu não tinha intenção de falhar desse jeito, tá bom, aconteceu, então Deus te dá um trabalho. Você há de oferecer um sacrifício. Simplesmente porque sacrificar é um trabalho a mais. Porque todo aquele que comete um erro, todo aquele que falha, é obrigado de trabalhar mais para poder corrigir o seu erro. Porque todo erro, toda falha que nós cometemos dentro do ministério, dentro da obra, dentro do relacionamento, dentro da vida espiritual, da vida física, deixa as marcas, deixa impacto nas nossas vidas. E o Senhor preveu que para poder repudiar, para poder corrigir essa falha, corrigir esse erro, o homem deveria entrar num processo de trabalho, deveria fazer algo a mais para poder reparar o seu erro. Trabalhar mais, porque geralmente a falha vem, o erro, a falha, o pecado vem quebrar algo em nós, vem retirar algo em nós. A pessoa deveria trabalhar mais após de ter falhado para poder recuperar a sua imagem. A pessoa é obrigada a trabalhar mais após de ter falhado para poder em algum momento recuperar a sua reputação, porque a falha, um erro, um pecado pode atingir a tua imagem, pode te fazer perder uma imagem que você tinha, te fazer perder uma reputação que você tinha. A falha
que tu podes, há falhas que te tiram a paz. Então a pessoa deveria trabalhar mais para poder recuperar a paz que tinha perdido. Às vezes a pessoa tem que trabalhar mais para poder se reconectar com Deus, recuperar a conexão que tinha perdido com Deus. Então a pessoa, quando falha, essa falha, esse erro ou esse pecado acaba tirando alguma coisa em ti, e Deus quer que a pessoa entre num processo de sacrifício, num processo de trabalho para poder recuperar. Aprender, mas também recuperar o que foi perdido. Aleluia. Mas profeta, por que estás a nos ensinar tudo isso? Por que eu tenho que sacrificar? Por que eu tenho que trabalhar mais após de ter cometido uma falha? Por que eu tenho que me dedicar mais? Por que eu tenho que fazer mais após de cometer uma falha? Simplesmente porque quando você comete uma falha, Deus perdoe, mas os homens não esquecem. Deus perdoe, mas o ser humano não esquece. Amado, hoje temos na igreja pessoas que Deus já tem perdoado, mas os homens ainda não lhes perdoaram. Temos pessoas na igreja como Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, não sei se algumas pessoas lhe conhecem aqui. Jimmy Swaggart é um grande pregador da santidade. Ele pregava nos Estados Unidos, me esqueci dos anos, ele repreendia muitos. Era o grande pregador da santidade nos Estados Unidos. E em algum momento colocaram uma armadilha para Jimmy Swaggart. Foram meter uma câmera no seu escritório e mandaram a sua secretária para poder se deitar com Jimmy Swaggart. E Jimmy Swaggart, ele foi filmado a manter relações com a sua secretária no seu escritório. Ele foi tirado as fotos e no dia seguinte de manhã, logo ele foi publicado nos jornais. A notícia era de Jimmy Swaggart e ele estava a se falar em todo New York, em todos os Estados Unidos, e havia até jornais que falaram: olha, o pregador era apenas um pecador. Jimmy Swaggart perdeu a notoriedade, perdeu a reputação, perdeu tudo. Eu acredito que após de um choque desse nível, após de um escândalo desse nível, Jimmy Swaggart, ele voltou nos pés da cruz. Ele se arrependeu da sua falha, ele orou. E hoje eu tenho uma firme certeza que Deus já perdoou Jimmy Swaggart, porque é uma história de mais de 20 anos. Mas o povo americano ainda se lembra do pecado, se lembra da falha de Jimmy Swaggart. Às vezes na vida há de ter que cometer algumas falhas em que Deus vai te perdoar, mas as pessoas hão de ficar no teu passado. Quantas pessoas hoje nas igrejas ainda continuam a ser chamadas de feiticeiras nas famílias? Quantas pessoas hoje nas famílias ainda continuam sendo consideradas como feiticeiras, em que já apanharam libertações nas igrejas? Deus já lhes libertou, mas na família, como conheciam-a como uma feiticeira, então a pessoa continua a ser olhada como uma feiticeira mesmo após da sua libertação. Por quê? Porque mesmo quando a pessoa comete uma falha, quando a pessoa cai num erro, Deus perdoe. Deus esquece quando perdoe. É a diferença. Quando Deus perdoe, Deus esquece. Mas os homens vão se lembrar disso. É daí que Deus quer que o homem, após de falhar, após de cometer uma falha, entrar no sacrifício. Porque o sacrifício é um poder que vem cobrir esse vazio. O homem tem que entrar num processo de trabalho. Ele tem que fazer mais para que as pessoas não ficam focalizadas no seu erro, mas que se lembram
do seu sucesso. Aleluia. Aleluia. Profeta, o que eu tenho que fazer após de ter então cometido uma falha, um erro que eu não queria, uma coisa que eu não desejava? Durante o ano eu cometi muitas falhas, muitos erros, e nós temos 4 meses que ficaram. E nesses meses que ficaram, eu não quero cometer os mesmos erros. Eu não quero voltar a cometer as mesmas falhas. Eu quero puxar numa outra dimensão a minha intimidade com Deus. Eu quero ter uma relação de um outro nível com Deus. Eu quero ter uma relação de qualidade com Deus. Eu não quero voltar a cair nos mesmos erros. Então, o que tem que fazer se for acontecer que você caísse no erro, nas falhas? A primeira coisa importante que você tem que saber é que cada vez que você cai numa falha, tem que saber pedir perdão a Deus e a pessoa que você machucou. Repito, saber pedir perdão a Deus e a pessoa que você machucou. Amado, eu até gostaria de trocar pedir perdão na pessoa que machucou e a Deus. Sabe por quê? Porque, amado, o perdão é um poder. Mas, acima de tudo, quando nós cometemos erros, nós não colocamos apenas em causa a nossa imagem, a nossa pessoa, mas nós machucamos o próximo. E, às vezes, quando nós cometemos as falhas, nós corremos, porque Deus nos quer, Deus nos espera de poder voltar a Ele e reconhecer a nossa falha, reconhecer o nosso erro. E nós geralmente somos muito fortes, às vezes até reconhecemos a falha de Deus e deixamos o machucado, a pessoa no lado, a pessoa machucada. A boa coisa que tu deves fazer após de ter cometido uma falha que você não queria, que você não premeditou na sua caminhada, é reconhecer e pedir perdão. Escreve comigo: reconhecer e pedir perdão. Amado, tem que saber que errar e permanecer no erro, falhar e permanecer na falha, são duas coisas diferentes. Aquele que falha e que não reconhece a sua falha, ela se torna presa da sua falha. Mas aquele que falha e que reconhece a sua falha pedindo perdão, se torna livre daquela falha. Muitas das vezes, quando a pessoa cai numa falha sem querer, acontece uma forma de orgulho que o inimigo acaba inspirando no nosso coração, com a intenção de te puxar a querer justificar a sua falha. Amém. O que o Senhor espera para ti nesses 4 meses que estamos a entrar, que ficaram, é você saber pedir perdão e reconhecer a tua falha. Aleluia. Deus busca isso no teu coração. Deus busca isso em ti, aquela capacidade de reconhecimento. A segunda coisa que tu tens que fazer após de cometer uma falha é saber humilhar-se diante de Deus. Humilhar-se diante de Deus. Quando falo de humilhar-se diante de Deus, é conseguir fechar-se diante de Deus e se abaixar, clamar ao Senhor, pedindo o seu perdão, lhe prometendo de nunca mais voltar a cometer a mesma falha. Amado, devo escrever o que quero dizer agora. Quem não se humilha diante de Deus será humilhado diante dos homens. Quando você comete uma falha, o inimigo tem um propósito atrás da tua falha. Satanás tem um propósito atrás da tua falha. É fazer crescer essa falha em ti
e te humilhar um dia através dessa falha. E a sabedoria divina nos puxa a poder, em primeiro lugar, pedir perdão na pessoa que nós machucamos, pedir perdão ao Senhor, mas em segundo lugar, saber se humilhar perante o trono de Deus. Amado, a todo aquele que cria um tempo de humilhação perante Deus após de qualquer falha que tem cometido, ele faz perder a Satanás uma oportunidade de te humilhar ao público. Muita gente, muitos servos de Deus, empresários, homens levantados por Deus hoje, alguns estão sendo humilhados pelo inimigo porque não sabem se humilhar perante Deus. O problema não é cometer a falha, mas que atitude que você toma após daquela falha. É o que marcou a diferença entre Davi e Sansão. Eu nunca vi na Bíblia uma página da história de Sansão, no meio de qual, após de cometer uma falha, Sansão reconheceu a sua falha. Porque, pois, eu notei que Davi, na sua história, tinha uma fraqueza na parte sexual, no lado das mulheres. Mas Sansão também era um servo de Deus que tinha também uma fraqueza na parte sexual, uma fraqueza no lado das mulheres. Mas a diferença entre Davi e Sansão é que Sansão não reconhecia as suas falhas. Sansão não era uma pessoa que se humilhava após de ter falhado. Mas Davi era um homem que cada vez que caía, logo após de ter caído, ele estava lá a se humilhar. Ele entrava no seu quarto, se fechava, orava, buscava Deus, gritava. E o Senhor disse: "És aqui o homem segundo o meu coração." Por quê? Porque ele se humilhava perante o Senhor. Amado, não se humilha pelo homem. Pede perdão ao homem. Humilha-se perante a Deus. Não se humilha ao homem. Pede perdão ao homem, mas humilha-te perante a Deus. Porque se você humilhar-se perante os homens, saiba que os homens nunca vão te compreender. Nunca. Os homens sempre vão te condenar, sempre vão ter uma justificação para poder colocar, sempre, nunca vão te compreender. Pede perdão aos homens, falhaste, erraste, pede perdão aos homens, mas humilha-te perante Deus. Todo aquele que se humilha perante o Senhor faz perder a Satanás uma oportunidade de poder te humilhar ao público. Você que se humilha a Deus em segredo, Ele te prevalece para você não ser humilhado pelo inimigo em público. A terceira coisa que você tem que fazer nesses 4 meses, caso acontecer que você falhar, é trabalhar 2 vezes do que o normal. Escreve comigo. Trabalhar 2 vezes do que o normal. Amado, cada vez que você comete uma falha e que você tem a graça do Senhor, você comete uma falha, a primeira coisa que tu sabes para fazer é o quê? É você pedir perdão a Deus e a pessoa que você machucou. A segunda coisa é se humilhar perante o Senhor. Além de se humilhar perante o Senhor, a terceira coisa que você tem que fazer logo a seguir é começar a trabalhar 2 vezes do que o normal. Se você antes de falhar pregava uma vez, prega mais. Se você antes de falhar, antes de errar, você ajudava uma vez, após do erro, comece a ajudar 2 vezes. Se você antes de errar, você orava 1 hora, após da falha, dobra o teu tempo de oração. Amado, cada vez que você cai numa falha, saiba que só o trabalho tem a capacidade de poder fazer esquecer aos que estão no teu redor as tuas falhas, os teus erros. Porque o trabalho tem resultados.
Um trabalho multiplicado é censurado pelo sucesso. E quando você trabalha 2 vezes após de uma falha, e você vai acabar gerando resultados, gerando um sucesso. E as pessoas vão ficar contando o seu sucesso, esquecendo os seus erros, esquecendo as suas falhas. Oh my God. É como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Eles podem jogar, podem fazer 4, 5 jogos sem marcar golo. E depois você há de ver Cristiano aparecer num jogo, marca 4 golos. E as pessoas vão se esquecer que Cristiano acaba de fazer 2 semanas não marcava golos. Simplesmente porque ele dobrou o trabalho, dobrou o resultado, e as pessoas se focalizaram no resultado do trabalho dobrado e se esqueceram da falha. Eu um dia acompanhei um jogo de Cristiano Ronaldo, no meio do qual ele botou um soco, ele deu um soco a um jogador. Não sei se era árbitro ou jogador. Meus filhos aqui, Edmilson, Jeremias, me ajudam. Era quem? Era árbitro ou jogador? Ernesto. Cristiano Ronaldo deu soco a quem? Árbitro ou jogador? Cristiano Ronaldo deu soco a quem? Árbitro ou jogador? Lembra dessa história? Num jogo assim, Cristiano Ronaldo ficou muito chateado. Deu um soco, sim, a um jogador. Levou cartão vermelho. Mandaram embora. Mas após disso aí, quando ele voltou a jogar, cada vez que jogava, marcava 2 golos, 2 golos, 2 golos, 3 golos. Marcava na cabeça, marcava na barriga, marcava com os pés, marcava com tudo. E as pessoas hoje se esqueceram daquelas falhas de Cristiano Ronaldo. Se esqueceram de que ele tinha botado um soco a um amigo jogador. Por quê? O resultado do trabalho. Só o resultado do trabalho multiplicado após uma falha tem a capacidade de fazer esquecer as tuas falhas. Quem não trabalha 2 vezes após uma falha, as pessoas vão contar 2 vezes a sua falha. Quem trabalha 2 vezes após da falha, vai fazer esquecer 2 vezes a sua falha ao seu environment. Aleluia. Quantas pessoas gostam de Joel El Shaddai aqui? Quantas pessoas estão aqui que gostam de mim? Quantas pessoas estão aqui que me levam como modelo? Me levam como referência? Quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas estão aqui acham que eu sou uma referência para elas? Eu sou uma boa referência para elas? Eu sou um modelo? Eu sou... Não sei o que dizer. Quantas? Então quero vos dizer o seguinte, meus filhos. Eu, se sou aquele que eu sou hoje, eu não estou de pé porque eu sou perfeito. Eu estou de pé porque eu recuso-me voltar nas minhas falhas do passado. Se estou de pé agora, não é porque eu sou perfeito. Estou de pé porque eu recuso-me de voltar nas minhas falhas do passado. E eu tenho na minha mente uma revelação que eu quero te partilhar. É o seguinte: o fato de você cair é uma prova que pelo menos você estava de pé. Porque somente as pessoas deitadas é que nunca caem. Então, se você caiu, falhou. Tens a oportunidade de voltar na posição em que você estava antes de cair. Cair é uma prova que você estava de pé. Ninguém que é deitado cai, porque já está no chão.
Aleluia. Então entenda que cada vez que você comete uma falha, o inimigo se aproveita dessas falhas. E nesses meses que nós estamos a entrar aqui, se acontecer que você cometer uma falha, Satanás vai aproveitar dessa falha para poder semear em ti alguns sentimentos. O primeiro sentimento que ele vai semear em ti é a vontade de desistir. Porque cada vez que você comete uma falha, o inimigo vem como um moderador, ele vem para poder fazer uma promoção, uma publicidade, gritar, te chantagear no teu espírito, colocar em ti a vontade de desistir. Porque você falhou. Há pessoas que sentem após de uma falha a vontade de desistir da sua empresa, desistir do seu chamado, desistir do seu ministério, desistir de tudo que está perante ele, desistir de um projeto que ele trabalhou nisso há meses e anos, desistir da sua consagração, porque ele falhou uma vez. E nota isso, a vontade de desistir nunca vem de Deus. Não vem de Deus. Essa não vem de Deus, não. Aleluia. O segundo sentimento que o inimigo coloca no teu coração, após de você ter falhado, é a dúvida do teu chamado. Muita gente, após de ter cometido as falhas, eles acabam duvidando do chamado de Deus que está na sua vida. Simplesmente porque eles não sabem que Satanás só te tenta na área do teu chamado. Porque Deus não quer trabalhar consigo como um amador. Deus quer trabalhar consigo como um especialista. É por isso que tu terás muita experiência na área do teu chamado. Se você é chamado a pregar a santidade, vai ser sempre tentado para ter uma vida de pecado. Se você é chamado a poder pregar acerca da família, de casamento, pode ser que naquela mesma semana que você quer pregar acerca da estabilidade de relacionamento, no teu próprio lar aparece grandes problemas. E você não deve desistir daquilo que Deus te chamou a fazer por causa das provações, das tentações, das lutas que você está a passar. Porque o inimigo tem um propósito. Ele quer te fazer desistir. Te fazer a duvidar do teu chamado após da tua falha. É isso que ele quer. Ele quer que tu duvidas. Será que mesmo eu sou chamado para poder pregar? Será que eu sou mesmo chamado para poder fazer isso? Se eu nem estou a conseguir viver aquilo. Saiba que as tuas tentações virão na área do teu chamado. As tuas tentações virão na área do teu chamado, meu amado. O terceiro sentimento que o inimigo vai colocar em ti é um sentimento de voltar no mesmo pecado e que poderá sobreviver. Amado, saiba que cada vez que você falha, comete uma falha, o inimigo vai fazer de tudo para que tu fiques com um certo tipo de gosto naquela falha. E que cultiva em ti uma autossuficiência, que você se sente independente do Espírito Santo. Que você possa se sentir que eu posso voltar também a cometer a mesma falha
e sobreviver. Eu posso ainda voltar a fornicar e continuar a pregar. Eu posso ainda voltar a mentir e continuar a pregar. Isso não vem de Deus. Eu posso voltar a cometer esse mesmo erro e continuar a servir. Eu posso voltar a comer meu dízimo e continuar a ir à igreja. Eu posso voltar a comer meu dízimo e continuar a ser aquele crente normal. Amado, cada vez que você comete uma falha, o inimigo vai se arranjar para que você sente dentro de ti o sentimento de autossuficiência, uma segurança, e que até isso provoca em ti o desejo de voltar na mesma falha e a confiança da sobrevivência. Mas isso é um tumbo. É um tumbo para o teu destino. É um tumbo para o teu chamado. Porque o inimigo estará apenas a te levar num caixão. Então o que é que tem que fazer agora, profeta? Se você está me acompanhar agora, está numa falha, acaba de cair numa falha, está numa circunstância de falha, ou não sei o que, escuta-me agora. A graça do Senhor está perante você nesse primeiro domingo do mês, porque o Senhor tem coisas grandes que quer fazer contigo nesses 4 meses que estão a seguir. A primeira coisa, tu sabes, é simples. Reconhece a tua falha. Pede perdão a Deus. Pede perdão na pessoa que você machucou. Humilha-te perante o Senhor. Faz parte do primeiro lote das coisas que tem que fazer. A seguir, aceita sacrificar. Leva um sacrifício ao teu pastor, leva um sacrifício ao homem de Deus. Confessa-lhe a tua falha e receba a oração. Eu tive um filho meu que lutava muito com um vício que estava a lhe incomodar. E me ligou porque nós estávamos no mesmo país, estava no outro país, eu estou no outro país. O vício de um pecado sexual que estava a lhe incomodar. Eu recebi muitas orações, não estava a receber a cura desse vício. Quando falou comigo, eu lhe orientei o que estou a te orientar. Eu lhe disse, olha, quer vencer de verdade esse vício? Então, cada vez que você for a pecar, cada vez que você for a cair no mesmo vício, pega teu telefone, liga um irmão, confessa o teu pecado, confessa, conta-lhe aquilo que você acaba de fazer, confessa-lhe e pega uma oferta, vai lhe entregar. Ele me disse que cada mês caía mais de 7 vezes numa semana no mesmo pecado. Mais de 7 vezes numa semana no mesmo pecado, no mesmo vício. Eu lhe dei esse conselho. E após de ele obedecer no meu conselho, cada vez que ele caía nesse vício, ele tinha a obrigação de ligar alguém, de lhe confessar aquilo que ele fez na totalidade e trazer um sacrifício, porque Deus queria isso, trazer um sacrifício para poder reparar com o Senhor. E depois de um tempo, ele me ligou para agradecer, disse, já faz um tempo que eu já não caio mais nesse vício. Eu estou livre. Por quê? Porque em algum momento a pessoa acaba cansando de passar pela essa humilhação.
A pessoa acaba cansando de sempre estar a voltar a confessar o mesmo pecado. Deus recomendou isso porque queria dar um trabalho a mais. É o que Deus quer contigo. Se quer ainda ajuda, se tens algo a partilhar, a confessar, está aí o número. Ligarás e nós te ajudaremos. E a seguir, toma uma decisão e comece a trabalhar mais. Pai da graça, abençoe meu filho, abençoe minha filha que me ouviu, o teu filho, os teus servos que me ouviram, que tomaram a decisão de perdoar, pedir perdão, de reparar e, além de tudo, de se humilhar, de sacrificar e trabalhar 2 vezes. Derrama a sua graça sobre eles, lhes abençoe e não lhes deixa permanecer nas mesmas falhas nestes 4 meses, que não carregam sobre eles o peso das suas falhas, que tenham uma caminhada livre e abençoada, em nome supremo de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Que o Senhor lhe abençoe. Que o Senhor lhe abençoe. Quero lhe abençoar. Temos ali o nosso número M-Pesa, que é também o número da conta móvel. Ouviu a palavra, participou desse culto, foi uma bênção para ti. Coloca a sua semente nessa obra, nessa igreja, antes de participar na Santa Ceia. Antes de participar na Santa Ceia, quero lhe abençoar. Adonai, abençoe todos aqueles que neste momento estarão a colocar seus dízimos, a colocar suas ofertas, sacrifícios, ações de graças nesse número M-Pesa, conta móvel, que faz parte, Adonai, Deus da glória, do cesto desta casa. Que sejam abençoados em nome supremo de Jesus. Declaro o teu sacrifício recebido e que o Senhor possa abençoar a tua casa, a tua obra, em nome de Jesus. Amém. O número M-Pesa está aqui. Pode mandar teu sacrifício, pode mandar tua ação de graça. Que Deus lhe abençoe. Se quiser apoiar o nosso ministério, esses números são disponíveis para isso. Queres um apoio espiritual? Manda uma mensagem no nosso inbox da página ou também no nosso WhatsApp, nesse número. Que o Senhor vos abençoe. Temos 2 minutos para os nossos sacrifícios e a seguir vamos ter a Santa Ceia e, enfim, encerrar com oração. Que Deus vos abençoe. Abençoe os sacrifícios, Pai. Abençoe, abençoe, abençoe.